na minha vida ministrar. Eu também já fui pastor, eu sei como é que pastoreia também. É que a minha vida é uma vida muito interessante, porque eu sou formado no Ministério Pastoral há 33 anos, e durante todos esses 33 anos eu sempre pastoreava e ministrava, pastoreava e lecionava, pastoreava e lecionava. Até que nos últimos 10 anos eu decidi deixar o ministério local e só estar com o ministério de ensino. Então tem sido uma bênção para mim também, que eu posso me dedicar 100% a isso também, ao ministério de ensino. Então eu trabalho no CETEL, em Campo Mourão. Vários de vocês já foram lá, fizeram cursos, muitos estão continuando a fazer o curso com a gente lá cada 15 dias. É um prazer ter vocês ali. Quem ainda não sabe como funcionam os cursos nas terças-feiras, converse com o pastor Giovanni, que ele vai dar as indicativas para vocês. Muito bem, papel, caneta e Bíblia. Todo mundo, por favor. Papel, caneta e Bíblia. Se você passar um conceito aqui e você não entendeu, fica à vontade, levante a mão, faça a pergunta. Se eu souber responder, responderei. Se eu não souber responder, que a gente não tem resposta para tudo mesmo, ainda mais quando você fala de interpretação bíblica. Então, se não tiver resposta, não sei, ok? Mas é importante que, se você tiver alguma dúvida de alguma coisa que você for ouvir, fique à vontade e faça a sua pergunta. Nós vamos ter 2 períodos nesse primeiro período, depois vamos ter um break, daí eu aviso a hora que a gente vai fazer um break, e depois a gente volta para a conclusão, ok? Vamos nessa aventura? Muito bem, o nosso minicurso se chama Hermenêutica, Princípios de Interpretação Bíblica. A palavra hermenêutica é do grego hermenel, que é de origem na mitologia grega do deus Hermes. Então Hermes não é só aquela revistinha que vende coisas, nem sei se tem ainda, mas não é do tempo do pessoal aqui, né? Hermes era um deus da mitologia grega e ele era o emissário dos deuses. Então o que o Hermes fazia? O Hermes, ele tinha uma mensagem de um Deus para um humano. O Hermes, então, ele vinha para determinado humano, ele entregava a mensagem do Deus correspondente e interpretava ao mesmo tempo. De acordo com a mitologia, Hermes tinha 15 centímetros de altura, tinha 4 asas e ficava no ombro da pessoa. Por isso que ele só tinha 15 centímetros, né? Ele ficava no ombro da pessoa e ficava assim, ó. Então, ele entregava a mensagem do Deus, interpretava a mensagem dessa divindade para a pessoa. Dali se tem a nomenclatura hermenêutica. Agora, a hermenêutica não é só bíblica, viu, gente? Porque a hermenêutica é a arte de interpretar textos. Tem a hermenêutica forense, tem a hermenêutica jurídica, tem a hermenêutica médica e tem a hermenêutica bíblica. O princípio da hermenêutica é uma coisa só. Por exemplo, quando você observa os julgamentos dos tribunais, tanto quem acusa quanto quem defende vão fazer hermenêutica. Toda peça de oratória tem que necessariamente ter uma hermenêutica, porque vão debater sobre um tema que está escrito em algum lugar. Ok? Então, o princípio da hermenêutica é esse. Como nossa proposta é hermenêutica bíblica, nós somos cristãos e nós estamos aqui para aprender algumas coisas importantes de como que a gente pode abrir a Bíblia e poder fazer uma interpretação do que está sendo falado. Isso é muito importante, ok? Então vamos lá. Hermenêutica é o estudo dos princípios gerais da interpretação bíblica, quanto para os cristãos ao longo de sua história, e o objetivo principal da hermenêutica e dos métodos exegéticos empregados na interpretação tem sido descobrir as verdades e os valores expressos na Bíblia. Então, a primeira menção que a gente tem de hermenêutica é exatamente isso: descobrir as verdades e valores expressos na Bíblia. Agora, a grande questão é, por que eu preciso de hermenêutica para a Bíblia? Afinal de contas, ela está escrita em português, a mensagem dela é uma mensagem que eu posso ler.
Tá certo que eu não entendo tudo, mas eu tenho a condição de compreensão. Não é bem assim. Muita gente se engana, acha que é muito fácil pegar a Bíblia e ler. Ou pegar a Bíblia e fazer uma mensagem, fazer um sermão, dirigir uma célula. Não, gente, não é fácil. Fazer interpretação bíblica não é fácil. E daqui a pouco eu digo por que não é fácil. Porque a interpretação bíblica é importante, é essencial para a compreensão e para o ensino correto da Bíblia. Precisamos conhecer o significado da Bíblia a fim de podermos descobrir sua mensagem para os nossos dias. Então veja, a Bíblia, ela foi um livro escrito por aproximadamente entre 40 e 43 pessoas, dos mais variados níveis de intelectualidade, de pessoas de diferentes épocas. Nós temos um lapso aí, não é, de 1500 anos da confecção da Bíblia. Ela levou os 66 livros aproximadamente 1500 anos. Não é fácil. Não é fácil, gente. Por isso que às vezes as pessoas se enganam, porque a Bíblia, o objetivo principal, por que nós lemos a Bíblia? É para saber coisas? Não, é para descobrir qual é a mensagem que ela tem para a minha vida hoje. Por isso eu preciso estudar a Bíblia, e por isso eu preciso conhecer os princípios de interpretação dela. Quando você compartilhar a palavra de Deus, as pessoas vão perguntar-lhe: o que quer dizer esse versículo? Como devemos entender essa passagem? Em virtude do vasto conteúdo da Bíblia e da diversidade literária que nela se contém, a hermenêutica é um campo de estudos que encerra inúmeros problemas e questões. Então veja, você está conversando com uma pessoa: você é cristão, você é da igreja, você é evangélico, tem um versículo da Bíblia que eu tenho uma maior curiosidade de saber. Qual é? É esse versículo. A pessoa cita um versículo. E aí, como é que você vai? Para onde você vai? O versículo pode ser um versículo que seja fácil de interpretação, mas às vezes você pode pegar um versículo que ele tem uma aparente contradição. Ou vem aqui, a Bíblia fala assim, que a gente não é para amar o mundo, não é verdade? Não ameis o mundo. Mas a Bíblia também diz que porque Deus amou o mundo. Como é que funciona isso? Então, na interpretação, na condição de intérprete, você vai poder saber como explicar essas aparentes contradições da Bíblia. Vamos adiante. Precisamos conhecer o significado da Bíblia a fim de podermos descobrir sua mensagem para os nossos dias. Devemos compreender seu sentido para a época antes de percebermos seu significado para hoje. Então veja, eu não posso pegar um texto bíblico e aplicar aos meus dias sem eu saber o que está acontecendo ali. E é o que muita gente faz. E pastor Giovanni, eu fico pensando, às vezes eu paro para escutar algumas mensagens na internet e eu fico: meu Deus, o povo que está escutando isso aqui é um lixo. O camarada está pregando um lixo. E o povo está consumindo e está dizendo amém. Está dizendo amém. Né? De interpretações, não soube interpretar o que está acontecendo naquele texto, naquele momento, naquela situação. Por exemplo, vou dar eu tenho aqui alguns exemplos para você ter noção do que eu estou falando. Tem um versículo. Eu talvez aqui na aula eu vou acabar com alguns sonhos, mas é importante, porque tem alguns sonhos que a gente nem deveria ter, né? Por exemplo, tem um versículo muito lindo, que tem uma canção maravilhosa, quando diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quantos conhecem esse texto? Vocês todos conhecem. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então tem uma interpretação que diz o seguinte: olha ali, Jesus Cristo, ele está ali na cruz, e veja, Deus Pai se separou dele, porque ele estava carregando todos os pecados da humanidade, e tinha tanto pecado sobre Jesus Cristo, que olha lá, Deus o deixou. Isso não é verdade.
Não é verdade bíblica, não é verdade teológica, não é verdade dogmática. Por quê? Quantos aqui já ouviram essa interpretação? Levante a mão. Pode levantar a mão, não tem constrangimento. Veja bem, os principais sacerdotes estão questionando Jesus Cristo. Desça da cruz para que creamos que tu és o Messias. A resposta que Jesus dá é o Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que é Eloi, Eloi, lama sabachthani? Ele está citando o Salmo 22. O Salmo 22 é o único salmo essencialmente messiânico. É como se Jesus ele estivesse falando bem assim: desça da cruz para que creamos que tu és o Messias. E Jesus estivesse falando assim: ó, vocês sabem o que está escrito no Salmo 22? Pois é, se você ler o Salmo 22, eu estou lá. Eu estou lá no Salmo 22. Aí o Salmo 22 é fantástico, diz até no Salmo 22 que repartem sobre si minhas vestes, e estava acontecendo tudo aquilo, né? E até Lamentações, no livro Lamentações, ó todos que passam pela estrada e vê se há dor igual a minha. Jesus Cristo está dando uma resposta bíblica, profética, para aqueles que estão duvidando do seu caráter messiânico. E Jesus Cristo então dá uma resposta à altura. Leia o Salmo 22, quando Jesus começa a falar Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ora, ele não está falando com gente nova convertida, ele está falando com mestres nas escrituras. Os caras sabiam o Salmo de frente para trás, de todo jeito. Você é o Messias? O que está escrito no Salmo 22? Olha o que está acontecendo. Olha lá o que está escrito no Salmo 22 e olha o que está acontecendo aqui. Então esse é o sentido. E outro, Trindade não se separa. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,12 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo na cruz. Ora, se Deus estava em Cristo na cruz reconciliando o mundo, não é possível que a Trindade tenha sido repartida, fraturada. Não é verdade, Jed? Então essa interpretação que Jesus disse Eloi, Eloi, lama sabachthani, é porque Deus deixou ele porque tinha muito pecado, não é uma interpretação honesta. É uma interpretação de um preguiçoso, que não estuda, que não vai a fundo. É uma das coisas que tem na Bíblia, que a gente precisa ler com muito carinho para entender o que nós estamos falando. Então as pessoas não interpretam o que está acontecendo, Rafael, no momento, e querem fazer uma aplicação nos nossos dias que não tem nenhum sentido, nem lá no passado e nem aqui no presente. Aliás, eu não vou dizer que é uma heresia, mas é um atropelo teológico dizer que a Trindade se separou um dia. Nem quando a segunda pessoa da Trindade se encarnou, eles se separaram, porque o próprio Jesus disse, em resposta aos seus discípulos, eu e o Pai somos um. Essa questão de somos é essência, não se separa a essência. Ok? Alguma pergunta? Esse exemplo que eu dei deu para vocês situar a importância da interpretação bíblica? Tem muitas coisas interessantes nas escrituras. Vamos adiante. Por exemplo, como saber se uma passagem foi escrita apenas para o público-alvo original ou se também se destina a gerações subsequentes? Uma passagem pode ter mais de um significado. Nesse caso, como descobri-los? Olha aqui, nós precisamos descobrir isso aqui. Essa passagem, ela tinha um endereço ou é para todo mundo? A gente tem que descobrir isso, porque há passagens nas escrituras que tinham um público-alvo, que não tem resposta para nós hoje. Nós podemos ter alguma noção do que está acontecendo e a gente pode fazer um equilíbrio, mas será que eu preciso aplicar para hoje? Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso. Se descartarmos a hermenêutica, estaremos passando por cima de uma etapa indispensável do estudo bíblico e deixando de nos beneficiar dela. Porque às vezes, quando as pessoas leem a Bíblia, porque todo leitor da Bíblia, ele tem por obrigação de interpretar. Ele tem que ter a obrigação de interpretar para que ele possa saber o que ele precisa fazer daquele princípio ou se aquele princípio não atinge ele. Por exemplo, Deus chama Abraão, de ti farei uma grande nação. Aí ele fala para Sara que ela teria um filho. Eu vou te dar um filho. Deus fez essa promessa para Sara, eu vou te dar um filho.
Aí tem uma irmã que está lutando para ter um filho, e ela não consegue. Aí ela lê esse texto e vai dizer: olha, a promessa que Deus fez para Sara é para mim também. E ela nunca vai ficar grávida, porque Deus não fez aquela promessa para ela. Deus pode agir por misericórdia, graça e milagre de fazê-la ter um bebê, mas não porque a Sara foi prometida. Então foi prometida para Sara. E aí o que acontece? A gente vai pegando promessas individuais de Deus e a gente vai assumindo para nós que é para nós também. Ok? Então, como Josué, quando ele vai entrar na terra prometida, ele disse: Deus me prometeu isso aqui. Aí tem uma canção que diz que você não vai morrer sem que você veja o que Deus preparou para você. Onde está escrito isso na Bíblia? Nada contra. Eu acho que os cantores, porque todo cantor, intérprete de música, ele é um poeta. Ninguém que tem uma alma poética canta. Todo mundo que canta tem uma alma poética. Tudo bem, existe na literatura uma coisa chamada licença poética. O que é uma licença poética? É uma coisa que você fala que nunca vai acontecer, mas pela poesia você pode fazer. Por exemplo: ah, meu amor, se você me pedir, te darei as estrelas de presente. Pô, legal, a menina vai chorar. O pastor Giovanni fez isso. Ele usou e abusou de licença poética. Aí, ó. Depois que ela casou, cadê as estrelas? Não, era só marketing. Era só marketing, Sofia. Não, mas na licença poética, o poeta pode fazer qualquer coisa, mas não é a mesma coisa na Bíblia. A gente tem que ter coerência. E outra, o poeta o evangélico, ele faz promessas que Deus nunca fez para ninguém. Então a gente precisa ter hermenêutica. Por exemplo, Números 2:4: os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Já levou à conclusão de que se trata de uma profecia sobre o trânsito intenso de automóveis em nossas cidades modernas. Olha, bem que a Bíblia dizia, Números fala que os carros passam velozmente. Eu já ouvi interpretações de Apocalipse lá, quando fala do exército de gafanhotos, quando eles vê essas colhedeiras que parecem um monstro, né? Olha lá, o Apocalipse já dizia. Não é assim, não é desse jeito não. Alguns procuraram atribuir um sentido espiritual à parábola do bom samaritano, Lucas 10:25-37, explicando que a hospedaria para onde o samaritano levou o ferido simboliza a igreja e que as 2 moedas de prata dadas ao hospedeiro representam a ceia do Senhor e o batismo nas águas. Essa interpretação alegórica é muito comum na antiga escola de interpretativa de Alexandria, que é quando a gente estuda a hermenêutica, a gente vai descobrir que existiam algumas escolas de interpretação cristã no século 2, 3. Orígenes foi um grande homem de Deus e ele era o reitor da escola alexandrina de interpretação. Tinha também uma outra escola, a escola de Antioquia. Em Antioquia, os irmãos eram um pouco mais equilibrados, porque eles interpretavam a Bíblia mais literalmente. E a escola alexandrina espiritualizava tudo. Por exemplo, Moisés estava andando e escorregou e caiu. Aí a escola alexandrina ia dizer bem assim: olha lá, cuidado com o diabo vai querer fazer você escorregar. Bom, isso é verdade, mas não tem nada a ver com Moisés. A escola de Antioquia vai interpretar assim: Moisés caiu porque ele escorregou. Então, nós precisamos ter muito cuidado em espiritualizar tudo na Bíblia, porque muitas coisas da Bíblia eram literais mesmo. E trazer uma coisa literal e espiritualizar é abrir portas para uma bagunça. Por exemplo,
O Jesus Cristo está contando uma parábola, a parábola do bom samaritano, que é o amor em prática, mas já interpretaram que o cavalo é a igreja, que o hospedeiro é o ímpio. Se a gente vai partir por esse lado, o que não vai sobrar é interpretação espiritualizada. Não é isso não, essa interpretação sua está errada. Não, na verdade, os que assaltaram é o diabo. E vai embora, e não tem fim, não para nunca isso. Ao ler a Bíblia, muitos saltam diretamente da observação para a aplicação, passando por cima da etapa essencial da interpretação. Isso é um erro, pois a interpretação é a sequência lógica da observação. A interpretação é a sequência lógica. Nós precisamos ler a Bíblia com a mente, não com o sonho. Ok? Deus nos deu uma mente, quer que a gente use essa mente. Ok? Ao observar o que a Bíblia diz, você está fazendo uma sondagem, preste atenção. Ao interpretá-la, está fazendo uma reflexão. Observar significa descobrir, interpretar significa digerir. Então você está lendo a Bíblia. Interessante esse texto. Qual é a primeira etapa? Uma sondagem. Você está sondando. Você não está tirando nenhum pensamento precipitado, você está apenas lendo um texto. E Jesus então disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado na estrada, os camaradas bateram nele, bateram, e ele ficou quase morto na beira da estrada. Você só está fazendo uma leitura. Nisso passou um sacerdote, vendo, passou de lado. Pouco depois vem um levita que vendo, passou de lado. Porém, vendo um samaritano, viu, pensou-lhe as feridas, cuidou dele, tratou dele. O que você está fazendo? Uma sondagem, você está só lendo. Antes de tentar ver o que Deus tem para você, entenda o que está acontecendo. E esse é o primeiro passo, uma sondagem. Ao interpretá-la, você está fazendo uma reflexão. Você leu, ok, e agora? O que Deus quer falar comigo? Que eu preciso amar as pessoas que precisam de mim. O que você está fazendo? Você está digerindo. Você não pode comer uma coisa crua. Você tem que sondar, pensar, analisar, refletir. O que está acontecendo aqui? Ok? Há muitos textos obscuros na Bíblia. Um monte de textos obscuros na Bíblia. Por isso que a gente tem que ler, reler e não tomar nenhuma decisão. Apenas vamos ler. A observação consiste em descrever, a interpretação em determinar o sentido. A primeira é a exploração, a segunda é a explicação. Leia primeiro, não se apresse em você fazer o que você acha que Deus está falando para você fazer naquele texto. Simplesmente leia o texto. Lê o texto, ótimo. Agora faça uma reflexão. O que Deus quer falar comigo com isso aqui? Eu entendi o texto, mas na minha vida pessoal, ok? Então vamos adiante. A observação é como um cirurgião abrindo uma região afetada. Ele verifica um tumor, ou talvez uma hemorragia, um tecido com pigmentação anormal ou uma obstrução. A averiguação suscita as perguntas: o que significa isso? Como pode ser explicado? Que tipo de tumor deve ser? Qual é a causa da hemorragia? Por que o tecido está com essa coloração? Por que está havendo essa obstrução aqui? Isso que a gente tem que fazer quando a gente lê a Bíblia. É o que a gente quase não faz. A gente vai lendo. Viu, gente? Eu não tenho nada contra a leitura de um ano da Bíblia. Eu não tenho nada contra as pessoas lerem a Bíblia um ano, mas não vai adiantar nada, não. Por quê? Porque você vai estar preocupado com a agenda de terminar a leitura. Você tem que ler 3 capítulos por dia. Se você não ler aqueles 3 capítulos naquele dia, no outro dia você tem que ler 6. Aí eu pergunto, quem é que vai fazer isso aqui? Agora, se você quiser ler a Bíblia em um ano, ok, mas não perca as suas leituras devocionais. Não perca as leituras devocionais.
um místico cristão do século XIII, Gerhard Gretius, um holandês, Gerhard Gretius, ele dizia o seguinte: quando o cristão lê a Bíblia, é a Bíblia que está lendo o cristão. Então deixa a Bíblia ler você também. Como é que a Bíblia vai me ler? Quando eu começar a interpretar, ela vai estar me lendo, é o contrário. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta de um texto que você acha que é meio, que você nunca entendeu? Está indo tudo bem? Vamos adiante. A interpretação deve apoiar-se primeiramente na observação e depois conduzir à aplicação. Ela é um meio que visa um fim e não um fim em si mesma. O objetivo do estudo da Bíblia não se limita a apurar o que ela diz e o seu significado, mas sim inclui a aplicação dela à vida. A gente não lê a Bíblia como lê Machado de Assis. A gente não vai ler a Bíblia como a gente fosse ler William Shakespeare ou o compêndio de Freud. Não, a gente vai ler a Bíblia para tirar para a minha vida o que Deus tem para a minha vida. Então não é fazer uma leitura rasteira, rápida e simplesmente uma leitura fria. Não, nós lemos a Bíblia porque a aplicação dela à vida. Se não aplicarmos as Escrituras, estaremos encurtando o processo como um todo e deixando incompleto o que Deus deseja que façamos. Daqui a pouco eu explico mais por que essa importância. A primeira etapa, que é a observação, consiste na pergunta: que diz o texto? A segunda etapa, a interpretação, indaga: o que quer dizer? A terceira, a aplicação, questiona: como se aplica a mim? É desse jeito que a gente tem que ler a Bíblia. Primeiro, o que o texto está falando? Segundo, o que quer dizer? E como se aplica a minha vida? O estudo bíblico é uma atividade intelectual por meio da qual procuramos compreender o que Deus diz. Contudo, deve ir além disso e incluir a disciplina espiritual por meio do qual procuramos colocar em prática o que lemos e compreendemos. O verdadeiro objetivo do estudo da Bíblia é a assimilação íntima, não a simples percepção mental. Então quer dizer, preste atenção, gente, toda leitura é uma atividade intelectual, toda. Desde uma criança quando vai nem sei se tem prézinho hoje em dia, mas o jardim é uma atividade intelectual, a leitura é uma atividade intelectual. Há dezenas e dezenas de versículos bíblicos que dizem: medite na palavra de Deus. O que é meditar? O que é meditar? É fazer uma reflexão, é filosofar, veja, gente, uma coisa importante falar. Você acha que Deus raciocina? Deus raciocina? Deus não raciocina. Por quê? O raciocínio é fruto de elucubração mental. Deus sabe tudo. Ele não precisa raciocinar. Eu que preciso. Quanto que é 1.325.000 vezes 25.425.000? Bom, eu vou descobrir. Mas espera lá. Deixa eu usar a calculadora. Deus não precisa disso. Ele fala quanto é. Há bilhões e bilhões de galáxias. Bilhões e bilhões de galáxias. A nossa Via Láctea é uma entre bilhões. E a Bíblia diz que Deus sabe cada uma delas com o seu nome. Um Deus desse precisa de raciocínio? Não. Quem precisa de raciocínio? Eu e você. Por que Ele deu uma mente para nós? Para a gente raciocinar, pensar. Pensar, gente, é a janela da alma. A fé, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. A fé só é possível por meio do raciocínio, porque o homem é o único ser dos seres que é espiritual. E por que nós somos espirituais? Porque a gente pensa.
O animal tem sinapse, a gente tem sinapse, mas eles não têm memória, raciocínio. Gente que raciocina, a gente que estuda, a gente que analisa, a gente que reflete. Essa atividade intelectual, ela tem que ser na Bíblia. E por que a Bíblia manda a gente meditar? Porque a fé só é possível por um produto da razão, a lógica, a compreensão intelectual. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 2:4: o Deus deste século cegou. Eu sei que ia ser um hino do Bahia ali. A Bíblia diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento. Por que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas? Porque a fé só é perceptível por uma questão intelectual, raciocínio. A pessoa não pensa, o que está acontecendo no nosso Brasil hoje? Quem não pensa não cresce, não produz nada. Quem não pensa não avança, não cria. Por isso que a Bíblia fala para a gente meditar. E o verdadeiro objetivo do estudo da Bíblia é a assimilação íntima e não simplesmente a percepção. Não. Deus quer que eu tenha o conhecimento, para que o conhecimento influencie as minhas ações. Ok? Esse é o princípio da Bíblia. Eu tenho que entender a Bíblia para que ela mude a minha vida e não o contrário. Eu não preciso apenas aprender a Bíblia para ter conhecimento. Não. Eu preciso conhecer, assimilar e praticar. Ok? Perguntas? Está indo bem para vocês? Está muito chato? Está muito enfadonho? Está indo bem assim? Fala, Ed. Já que você pediu com tanto carinho cristão, eu ponho. Beleza? Vamos adiante. Viu? Depois eu vou deixar essas transparências com o pastor Giovanni, tá? Depois vocês podem. Sem custo, viu? Beleza? Promoção hoje. Hoje é tudo no 0800, tá ok? A maturidade espiritual que nos torna mais semelhantes a Cristo não decorre apenas de um conhecimento mais amplo da Bíblia, resulta de um conhecimento mais amplo da Bíblia e de sua aplicação às nossas necessidades espirituais. Por exemplo, teve uma pessoa que falou bem assim, essa é boa. Pastor, eu estou fazendo o jejum de Jesus. Jejum de Jesus? Como é que é o jejum de Jesus? Se não, porque Jesus foi para o deserto e ele ficou 40 dias sem comer. Não, meu irmão, Jesus não foi para o deserto para jejuar. Não, a Bíblia diz que foi. Não. A Bíblia fala que Jesus foi para o deserto para ser tentado, mas o diabo, muito inteligente, não apareceu no primeiro dia, nem no segundo, nem no 10º, nem no 20º, 30 dias, Jesus já estava com o estômago na costa, 40 dias ele está com fome, né? Não estou com fome não, está maravilhoso para mim. Então não é que Jesus fez um jejum porque ele quis, é porque ele ficou esperando o diabo chegar, Está vendo como é que às vezes as pessoas não leem direito? É a mesma história do João Batista. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, que João Batista é a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí tem gente que fala, olha aqui, o João Batista era a voz de Deus, né? Não, é a voz do que clama. Então, Deus está clamando, não é João Batista que está clamando. Ele está em nome de alguém que está no deserto. Não é o João Batista, é Deus que está lá. Então, essas questões de não ler a Bíblia
com compreensão. Nossa, mas eu nunca percebi isso. É porque você nunca leu direito. Ok? Então, por favor, não faça o jejum de Jesus, porque 40 dias é o limite para o cabra morrer. Aliás, se você fizer o jejum de Jesus, você vai conhecer Jesus mesmo. Se você é um cristão, é o caminho mais rápido de você querer conhecer Jesus. Faça o jejum dele. Aí quando você terminar de fazer o jejum, Jesus vai falar assim: vinde benditos do meu Pai. Então, porque 40 dias é o limite da pessoa não morrer. Passou de 40 dias, o cara morre de inanição, né? Então, você quer conhecer Jesus? Faça o jejum de Jesus, né? Jesus é desse jeito, né, irmãos? Então veja, resulta de um conhecimento mais amplo da Bíblia e de sua aplicação às nossas necessidades espirituais. A interpretação da Bíblia é uma das questões mais importantes que os cristãos enfrentam hoje. Dela resulta o que cremos, preste atenção. Da Bíblia resulta o que cremos, como vivemos, como nos relacionamos e o que temos a oferecer ao mundo. Agora preste atenção, no Brasil nós temos um problema muito sério: a música. A música eu tenho falado, ensinado e pregado. A música, ela dá o ritmo teológico à igreja brasileira. Nada mais convincente hoje do que a música. E não é verdade. A música, ela tem que obedecer ao que diz as Escrituras e não usar uma interpretação sobre as Escrituras que nem sempre está correta. Há muitas músicas que não tem sentido, mas vende, não é, pastor? Vende, né? É isso aí, então é isso aí mesmo. Vamos produzir esse monte de lixo teológico aí, e a igreja canta, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então veja, a Bíblia, ela é que deve dizer que cremos, como vivemos, como nos relacionamos e o que temos a oferecer ao mundo. Quando a Bíblia não é interpretada corretamente, a teologia de um indivíduo ou de toda uma igreja pode ser desorientada ou superficial e seu ministério desequilibrado. Se nossa interpretação não for correta, podemos acabar aplicando a Bíblia de forma errada. A forma como você interpreta diversas passagens afeta diretamente seu comportamento e também o de outras pessoas. Então veja, a Bíblia, a gente sabe que ela é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a própria verdade. Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo a verdade. Só que essa verdade, muito dela está codificada. Por que a Bíblia está codificada? Daqui a pouco eu vou falar por que ela está codificada. Então, a Bíblia, ela está codificada. Eu preciso decodificar a Bíblia. Por quê? Porque ela é que vai dar o tom da minha vida. Por exemplo, existem muitas teologias que não aceitam Jesus como Deus. Nós temos os unicistas, que creem que é só Jesus, não tem trindade. Nós temos aqueles que não creem na trindade. Nós temos gente de um farto tipo de vida cristã que não tem respaldo na Bíblia. Muitas interpretações mal feitas, mal dirigidas e que dirigem mal o grupo. Usam as Escrituras de uma maneira deturpada e vou dizer mais, até mesmo com boas intenções, mas errado, muito errado. Nós temos muitos ismos, muitas teologias que por causa de não fazer uma interpretação correta, ela vai afetar diretamente o comportamento, a maneira como você vive, a maneira como você se relaciona com outras pessoas. Por exemplo, doutrina é uma coisa, dogma é outra. A doutrina, ela é una, ela é imexível. Dogma varia. Por exemplo, uma doutrina cardinal: Jesus Cristo é o único Salvador.
Ponto. Isso é uma doutrina. Dogma. Quem é que pode ser batizado? Criança, adulto. Isso é dogma. O Espírito Santo, o que é? Uns dizem batismo com o Espírito Santo, outros vão dizer que é a moral do Espírito Santo, outros vão dizer é o distintivo do Espírito Santo. Dogma. O que nós não podemos errar é na doutrina, porque ela é que vai conduzir a nossa vida. E os dogmas são periféricos, apenas periféricos. O jeito, se você canta sentado, eu já preguei em tantas igrejas, já preguei em igreja que ninguém pode cantar em pé. Cantar em pé é pecado. Eu perguntei para o pastor, por que cantar em pé é pecado? Não, irmão, é um passo para o pecado. Que maneira? Não, veja bem, aí ele vai falar, você está em pé, aí começa a cantar, aí alguém começa a fazer assim, ó. Aí você já afeta o pastor Rildo, né? Começa. Aí ele falou para mim, aí daqui você começa a bater palma. Eu só fui escutando, né? E aí vira tudo pecado. Eu falei, é mesmo? É. Veja, é uma teologia dele, da igreja dele, e eu estava lá. É estranho você cantar sentado, mas tá bom. É isso aqui, vai dirigir a vida. Uma interpretação errada das escrituras, porque a dança é carnal. Eu falei, irmão, mas tudo bem, ninguém vai agarrar um casal na igreja lá e vai, não, isso aí, mas bater palma, ficar em pé, não, irmão, é pecado. Eu não quis, eu era um pastor visitante, eu vou entrar em debate com o sujeito, não vou, né? Outra questão importante falar, e isso aqui é um espinho de peixe no olho da gente. Inclusive, eu até falei isso na minha aula semana retrasada, eu falei até com os colegas pastores também quando estive lá. Outra questão aqui, dentro de uma interpretação, quando ela não é correta, é chamar o pastor de ungido do Senhor. Irmãos, pastor não é ungido do Senhor, pelo menos de acordo com a Escritura. Por quê? Porque só tem um ungido. Quem é? Jesus Cristo. Aliás, Machia no hebraico, já que o pastor Giovanni gosta muito do judaísmo, né? Machia é Messias, que significa ungido. Cristo, do grego Christos, é o equivalente do hebraico Machia, que é ungido. Aí você vai falar assim, não, mas a Bíblia fala lá que o sacerdote era ungido, o profeta era ungido e o rei era ungido. É verdade. Mas o que está acontecendo ali na Bíblia? Uma coisa. Todos os ministérios real, profético e sacerdotal eram anseio do ungido que viria. Porque quando a gente aprende em Cristologia, Jesus Cristo tem os 3 ofícios. Ele é profeta, sacerdote e rei. A Bíblia vai dizer que lá no Antigo Testamento tudo eram sombras das coisas que haveriam de vir. Quem? Cristo. Então, quando a gente... Não, mas a Bíblia fala, não toquei nos meus ungidos. Não, é verdade, lá do Antigo Testamento. Por que não era para tocar no ungido do Senhor? Porque aquele ungido do Senhor simbolizava o ungido que viria. Eu estava dando uma palestra lá em Londrina, e o professor tinha me convidado, o pastor tinha me convidado para me dar uma palestra e tal, eu falei isso lá. Bom, eu era um professor convidado, e eu apresentei isso aqui na Bíblia, certinho, tal. E o pastor lá, local, se levantou e disse, eu não concordo com você. Foi estúpido comigo, muito deselegante com um professor convidado. E ele foi muito ríspido comigo. Isso não é verdade, eu sou ungido aqui desta igreja. E aí eu fui tomada pelo espírito do profeta Elias. Não porque ele me contradisse, mas da forma como ele me contradisse. Eu falei, igreja, é o seguinte, então a partir de hoje, quando vocês forem orar, orem em nome do pastor de vocês.
não ore mais em nome de Jesus. Porque vocês acham que a gente ora em nome de Jesus por quê? É um abracadabra, um pirlim-pim-pim? É porque fica legal o finalzinho da oração? Não, porque tudo que a gente ora em nome do ungido. 1 João 2 vai dizer que todos nós ministramos debaixo da unção dele. Então, mas por que muitos pastores falam que são ungidos do Senhor? Imunidade parlamentar. Eu falo o que eu quiser, você não tem o direito de me contradizer. Se você for me contradizer, você está tocando no ungido do Senhor. Não, não é bem assim. Mas qual é a função do pastor na igreja? O pastor da igreja, ele é o pastor, ele é o guia espiritual. Ele é o que está chamado pelo ungido, está ministrando em nome do ungido. Então eu tenho que respeitar o meu pastor, porque ele representa o Cristo, ele é ali, ele é o pastor, ele me apacenta, e ele está debaixo da unção do Supremo Pastor. Então eu só posso ser pastor, porque o Supremo Pastor falou que é para mim ser. E eu só posso ser pastor e desempenhar minha função pastoral, porque eu estou debaixo da unção dele. Qual a unção dele? A unção do Espírito Santo. Não foi isso que ele prometeu? Eu vos enviarei, então vocês vão estar debaixo da minha unção. A unção é dele, ele é o Cristo, eu não sou o Cristo. Aí eu falei isso, falei, então irmãos, vocês podem orar em nome do pastor de vocês. Aí deu uma maior, né? Aí foi uma maior, como diz o jovem, foi uma maior fight. Foi o maior oficial. Eu concordo com o pastor que está vindo, eu concordo com o professor aí. O duro é que eu ia dormir na casa do pastor, tá? Porque eu não ia continuar no outro dia. Não, o pior é que ele falou assim, pastor, eu tenho uma janta. Oi? Veja, ministrar unção de óleo é um princípio, mas não é uma questão assim, unção como uma autoridade sobrenatural nele, só nele, a partir dele, para tudo. Não, essa unção sobrenatural só é possível porque o Espírito Santo possui a igreja. Então a igreja ela é possuída pelo Espírito Santo, que derrama sobre a igreja o óleo, a unção. Então a igreja ela está debaixo do óleo do Espírito Santo, mas é o Senhor Jesus quem dá essa autoridade, não sou eu. Entendeu? Então eu não posso dizer que eu sou ungido, não, ele é ungido, eu só estou debaixo da ordem dele, porque se eu falo que eu sou ungido, eu estou no mesmo nível, aí é legal, né? Não. Então essa é uma questão de sim, o jantar, o mais importante agora dessa sessão aqui, né? Aí ele falou assim, pastor, então nós temos que jantar. Eu falei, irmão, eu não sei porquê, mas eu estou em jejum hoje. Eu não comi, é o jejum de Jesus. É que eu fiz um propósito de, depois de meio-dia, não comer nada. Eu só vou comer amanhã de noite, em casa. Foi duro, irmãos, foi muito duro. Ele viu que foi deselegante comigo e ficou na misericórdia minha para ele, porque foi muito difícil. Ele foi, eu estou sendo bem educado, mas ele foi muito deselegante comigo. Uma igreja cheia, a aula estava fluindo tão bem, mas tudo bem. Ok, mas são isso que ajuda a interpretar. E outra coisa, só um detalhezinho, não posso botar na conta disso que eu vou falar, mas é algo que ajuda, contribui. Tem muitos pastores que estão cometendo, vocês sabem, e um dos motivos que muitos estão cometendo é porque eles não estão aguentando a pressão que eles colocam sobre eles. Eu sou ungido do Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que produzir, eu sou ungido do Senhor, sabe o negócio? Pesa muito. Eu não quero estar no lugar do Cristo, deixa onde eu estou, eu faço debaixo da ordem dele, ponto. Continuando, o problema da interpretação bíblica, um dos maiores motivos porque a Bíblia é um livro difícil de entender, é o fato de ser antigo.
Por que a gente precisa de hermenêutica? Porque é um livro antigo. Não só isso. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento foram escritos por Moisés em 1400 a.C., aproximadamente. Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito pelo apóstolo João por volta de 90 DC. Portanto, alguns dos livros foram escritos há mais ou menos 3.400 anos, sendo que o último deles há cerca de 1.900 anos. O livro mais recente que a gente tem é o Apocalipse, tem 2.000 anos. Por que a gente precisa de hermenêutica? Porque é um livro muito antigo. Isso mostra que na hermenêutica precisamos tentar transpor vários abismos que se apresentam pelo fato de termos em mãos um livro tão antigo. Quais abismos? Primeiro, o abismo do tempo cronológico. Devido à gigantesca lacuna temporal, um abismo enorme separa-nos dos autores e dos primeiros leitores da Bíblia. Como não estávamos lá, não podemos conversar com os autores e com os primeiros ouvintes e leitores para descobrir de primeira mão o significado do que escreveram. Eu vou chegar lá, nem Pedro entendeu. Não é isso que diz lá em 2 Pedro? O irmão Paulo escreve umas coisas que é difícil entender. Os caras eram contemporâneos, um não entendeu o outro, 2.000 anos depois eu vou entender? Não, gente, quanto mais eu estudo, mais eu sei que não sei. Essa é a verdade. Está aqui, tem 2 pastores aqui, não sei se tem mais pastor aqui. Quem é pastor sabe o que eu estou dizendo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe. E não sabe mesmo. Por quê? Porque nós temos um abismo de tempo. 10 anos, nos últimos 10 anos aconteceram tanta coisa, nos últimos 20 anos aconteceram tantas coisas, nos últimos 2.000 anos nem se fala. Sim. Isso não deve gerar em nós dúvida. Quanto mais a gente descobre que há essa questão cronológica também, e as lacunas e tudo que toca sobre esse assunto, né, se aprofunda nas escrituras, prova o quanto Deus é grande e poderoso, né? A gente vai chegar lá nisso aí. Essa colocação que eu faço é uma questão didática, que a gente tem que ser honesto. A Bíblia é a palavra de Deus, quem crê nela não tem dúvida, e de fato é a palavra de Deus, mas ela também é um livro humano. Nós temos que vê-la também por esse ângulo. Senão ela vira um livro. Sabe qual é o problema, pastor Hildo, e de todo mundo aqui? É que todo mundo, quando desconsidera que ela é um livro humano, ela vai virar um livro místico. Um livro místico. Como Minutos do Saber, com um pastorino lá. Percebe? Vamos adiante. O abismo, sim. Tá. Em 1 Samuel 16, Saul está atormentado por um espírito de Deus e ele pede para que os servos dele procurem um homem que toque algum instrumento para que ele fique mais tranquilo. Musicoterapia. Isto. E daí os servos falam que tem o filho de Jessé, o belemita, tal, e chama Davi. E ele no final fala que amou muito Davi e pediu para que ficasse com Davi. Só que no 17 é a luta de Davi com Golias. E ele pergunta novamente para Abner, quem é esse? É filho de quem? Falando de Davi novamente. Seria uma diferença? Não. Essa questão aí é o seguinte, o seu nome é? Pamela, o problema é o seguinte. O Saul está essencialmente sob tensão. Ele tem um exército que vai lutar, o exército dele. Ele tem um exército dos filisteus. Os filisteus, eles foram os caras que inventaram as armas com ferro. Ninguém ganhava dos filisteus. Os filisteus, vamos dizer, se fosse hoje, seria o exército americano contra o exército do Haiti. Mais ou menos uma comparação. O Saul está numa tensão violentíssima.
ele está atormentado, ele está com um espírito depressivo. Quando chegou lá o Davi para tocar para ele, ele nem sabia quem era, ele estava completamente fora do ar. Qualquer um, quando você está essencialmente preocupado, um pai está internado, um filho está internado, um irmão acabou de ser atropelado, chega uma pessoa para você, um conhecido, eu fulano, nem sei quem falou comigo, não é verdade? Acontece isso. Então, naquela hora, ele estava tão atormentado, talvez eu imagino que ele estava assim, né? Pode tocar aí, meu filho, toca aí. Vai tocando aí, meu filho. Ele nem abriu o olho, ele nem... O Davi fez a parte dele e foi embora. Aí o Saul, cadê o menino que estava tocando? Não, já foi. Entende? Então não entra nessa questão. Abismo do espaço geográfico. Atualmente, a maior parte dos leitores da Bíblia vive a milhares de quilômetros de distância dos países onde se deram os fatos bíblicos. Foi no Oriente Médio, no Egito, nas nações mediterrâneas meridionais da Europa de hoje que as personagens bíblicas viveram e peregrinaram. A área estende-se desde a Babilônia no que é hoje o Iraque até Roma e talvez a Espanha, se é que Paulo foi até lá. Essa distância geográfica nos deixa em desvantagem. E nós estamos em outra parte do planeta. Nós estamos no Ocidente, nós estamos na região da América do Sul. O abismo do costume cultural. Existem grandes diferenças entre a maneira de agir e de pensar dos ocidentais e das personagens das terras bíblicas. Portanto, é importante conhecer as culturas e os costumes dos povos dos tempos bíblicos. Muitas vezes a falta de conhecimento de tais costumes gera interpretações errôneas. Por esta razão, dedicamos esse capítulo aqui que eu estou lendo com vocês para essa questão. Então, nós temos esse abismo. Temos o abismo do idioma. Além dos abismos temporal, espacial e cultural, existe ainda uma enorme lacuna entre nossa forma de falar e de escrever e o dos povos bíblicos. Os idiomas em que a Bíblia foi escrita, hebraico, aramaico e grego, têm singularidades estranhas à nossa língua. Por exemplo, deixa eu ver se eu vou dar um exemplo. Não, por exemplo aqui, questão do idioma. O hebraico, até onde eu sei, é o único idioma que tem duas palavras para o número 1. Em inglês, one, português, é isso aí. No hebraico não é assim. No hebraico, o número 1, ele pode ser Yahid, ou pode ser errado. Yahid é o número 1, unitário. Yahid. Ou um copo. Yahid, um copo. E o errado é o número 1 composto, que só é possível entender errado se tiver outros elementos numa única coisa. Por exemplo, um cacho de bananas. Quantas bananas tem num cacho? Várias, dezenas. Mas você fala um cacho. Uva. Um cacho, obrigado. Um cacho de uva. Tem muitas uvas, mas é um cacho. No hebraico é errado. Então, quando você vai ver na Bíblia em português, no hebraico original, não é assim. Ou é Yahid ou é errado. Por exemplo, Deuteronômio 6, quando diz lá, o Shema Israel, né? Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra único para é errado, é um número composto. Ali você já tem mais uvas num cacho. Errado. Lá em Gênesis 2:24, e deixa o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Errado. Percebe? Então, nós temos essa dificuldade também. Então, o hebraico ele é maravilhoso.
Ele é um idioma perfeito, diferente do nosso. Por isso que tem esse abismo do idioma. Outra dificuldade imposta pelo abismo linguístico é o fato de que as línguas bíblicas originais continham expressões incomuns ou de sentido obscuro, difíceis de compreender em nosso idioma. Além do mais, certas palavras só aparecem uma vez na Bíblia inteira, tornando impossível qualquer comparação com o seu uso em outro contexto, o que nos ajudaria a entender o seu significado. Vou dar um exemplo comum, todo mundo aqui talvez já teve essa dúvida. Por exemplo, no idioma hebraico há verbos que não têm tradução em outro idioma. Por exemplo, naham. Naham, que significa suspirar profundamente de tristeza por algo não estar como desejou. É naham. Palavra que usa para arrependimento para Deus. O verbo reflete a ideia de respirar profundamente e, por conseguinte, a manifestação física dos sentimentos da pessoa, geralmente tristeza, compaixão ou pena. Define-se naham como arrepender-se, ter pena, consolar, ter compaixão, lamentar, ter tristeza ou ser consolado. Então, quando mas quantas vezes, talvez pastor, já aconteceu isso com o pastor Rio, com você, a Bíblia fala que o Senhor se arrependeu, mas arrependimento não é um sentimento que tem quando a gente peca, não é? Não é isso? É. Mas por que tem lá o arrependimento? Porque não tem outra palavra para traduzir naham. Naham o que é? É suspirar profundamente de tristeza. Suspirar profundamente de tristeza nem sempre é arrependimento. Você pode suspirar profundamente de tristeza por uma coisa que aconteceu, mas necessariamente você não está arrependido por uma coisa. Não é a mesma coisa do pecado. O pecado, o sentimento e a ideia que vem na gente que eu fiz uma coisa errada, então eu tenho que parar e mudar de vida. Arrependimento é isso. Não é o caso de Gênesis, quando fala arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem. No hebraico é naham. Naham é Deus, quando viu a humanidade do jeito que estava, suspirou de tristeza. Mas não que arrependeu, mas é que a palavra que encontraram para a tradução era essa. E aí cria um problema para o pastor ter que explicar esse negócio aí. Ok? Só estou dando exemplo. Eu falei do Yahid e Errad, falei do Naham, que é para você ver que temos esse. Por isso que a gente precisa de hermenêutica, gente. A Bíblia não foi escrita em português para brasileiros. Não foi escrita para nós. Originalmente, não. Nem no nosso idioma, nem na nossa cultura, nem na nossa época. Por isso que precisamos de hermenêutica. Eu tenho, o que é hermenêutica? Eu gosto de fazer essa comparação. Você pega uma peneira, como a peneira lá na construção civil, o mestre de obra coloca a areia na peneira, ele só quer a parte fina que vai cair, aquela outra ele joga fora. A hermenêutica é isso. Você pega um texto bíblico, coloca nessa peneira, o que é cultura, ela vai ficar na peneira. O que é para a nossa vida espiritual vai cair. A gente tem que fazer isso, senão vira anarquia intelectual. Outra coisa, existem verbos do hebraico que só admitem Deus como sujeito. Por exemplo, o verbo latir só admite que cachorro lata, ou miar só admite o gato. Você não vê, o cachorro não mia, o gato não late. São palavras que é usada para determinados animais. O verbo bará, que é criar, só admite Deus criar do nada. Ninguém não se usa para homens. Bará é só para Deus. Um outro exemplo, sam, que significa determinar. Só Deus pode determinar. Em Daniel diz que o rei determinou a comida dos jovens hebreus. Fez com que os jovens hebreus não comessem, porque eles viram que o rei quis ficar no lugar de Deus. Não, só Deus determina. Por isso que o Daniel e os amigos dele não quiseram comer. O problema não era tanto aquela comida, o problema era a forma como a comida chegou. Se eu como essa comida, eu estou dizendo que ele é Deus igual ao meu Deus. Percebe a dificuldade? Então nós temos isso aí na Bíblia. Não é duro ler a Bíblia, né? Está difícil agora, né? Como é que está difícil, né? Você tem noção como que é, para a gente ter mais respeito e tempo para ler as Escrituras. Vamos lá, gente, o abismo da escrita.
Existem diferenças entre os estilos e as formas de escrita dos tempos bíblicos e os do mundo ocidental moderno. Dificilmente nos expressamos com provérbios ou parábolas, no entanto, grande parte da Bíblia foi escrita em linguagem proverbial ou parabólica. Eu vou falar isso daqui a pouco. O abismo espiritual. É importante ressaltar também que existe um abismo entre a maneira de Deus agir e a nossa. A Bíblia fala de verdades difíceis de ser assimiladas, tais como a Trindade, as duas naturezas de Cristo, a soberania de Deus e a vontade humana. Todos esses fatores, somados a outros, agravam a dificuldade que temos de entender plenamente todo o conteúdo das Escrituras. Então, você e eu, nós não somos expertos em Bíblia. Eu preciso entender a Bíblia. E se eu não entender a Bíblia, eu não vou fazer bem a leitura que deve ser feita. O Espírito Santo na interpretação da Bíblia. O intérprete também precisa depender do Espírito Santo, pois ele não é apenas o autor legítimo da palavra escrita, é também seu expositor supremo e autêntico. Espírito Santo guia-nos a toda a verdade, João 16,13. O verbo guiar significa ir na frente, ou conduzir ao longo do caminho ou da estrada. Se tem alguém que vai te ajudar a entender a Bíblia, é o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Olha o que esse homem falou, Moses Stuart, teólogo americano do século XVIII. Desde que o homem foi criado e dotado de fala, desde que foi feito um ser comunicativo, social, ele tem tido a oportunidade de praticar os princípios de interpretação e realmente assim tem feito. Lembra do texto de Gênesis capítulo 11, quando fala da construção da Torre de Babel? Deus visitou a obra que Nimrod estava fazendo. Inclusive, só um detalhe, o Nimrod, ele foi um rebelde contra Deus, Nimrod. A construção da Torre de Babel, o Nimrod, ele era um dos netos de Noé. E o Nimrod ficou tão revoltado, na verdade ele tinha uma revolta contra Deus. O Nimrod, tudo que ele pôde fazer para afrontar Deus, ele fez. E o Nimrod, ele construiu a Babilônia, e a sua esposa ajudou, Semíramis. E o Nimrod, quando ele ficou sabendo que Deus tinha destruído o mundo em água, ele ficou tão revoltado com aquela atitude de Deus. Isso o Talmud judaico vai dizer, que ele construiu uma torre para chegar até Deus, não para cultuar Deus, porque ele pensou, se Deus vai destruir o mundo em água de novo, vou construir uma torre tão alta que quem mora aqui na Babilônia não vai morrer. E se Deus insistir, a água vai chegar até o céu. Essa ideia dele, Nimrod. Então, quando estava se construindo a Torre de Babel, a Bíblia fala que Deus, a Trindade, desceu para ver a construção. Bom, eles decidiram não destruir a torre. Mas qual foi a tática que a Trindade usou para que a torre não fosse para frente? Por que Deus confundiu a linguagem? Porque faltou o quê? Comunicação. Veja que coisa interessante, Deus confundiu e espalhou os homens. Porque quando não há comunicação, não há interpretação. Se não há interpretação, não há comunicação. Se não tem nenhuma das duas coisas, não tem progresso. Mas Deus é tão maravilhoso que o mesmo Espírito que confundiu a linguagem e separou as pessoas, foi o mesmo Espírito que no dia do Pentecoste fez a mesma coisa, uniu os homens outra vez na grandeza de Deus. Tá? Então, o Espírito Santo confundiu e o Espírito Santo esclareceu. Que coisa linda, não é? Interessante. Sim, Elisângela? Então não havia diversidade de línguas? Não, todos falavam uma língua só. E dali partiu para todas as línguas, né? E um detalhe interessante, lá no dia do Pentecoste, o mesmo Espírito que dividiu, uniu tudo outra vez. Que coisa linda. Então, isso é questão de interpretação, né? Estamos quase saindo para parar um pouco.
reverência e interesse por Deus e por sua palavra também são fundamentais para a interpretação correta das Escrituras. Uma atitude de apatia ou arrogância em relação à Bíblia não colabora para o entendimento correto da verdade de Deus. As Escrituras são chamadas de santas e devem ser tratadas como tal. Agora, outros requisitos: espírito de oração e humildade. Quantos aqui, quando ler a Bíblia, vai orar? Às vezes a gente nem ora, a gente abre a Bíblia e quer ler. Senhor, eu vou ler a tua palavra. Que teu Espírito Santo, que inspirou esse livro, ilumina. Gente, isso é importante. O Agostinho de Hipona, no século IV, ele estabeleceu uma teologia maravilhosa chamada a teologia da iluminação. Aí ele vai dizer que o Espírito Santo ilumina o coração do homem. Então, hoje em dia, ninguém tem revelação. Hoje nós temos iluminação. Porque o que está revelado está nas Escrituras. Deus revelou, os homens escreveram. Deus ilumina e eu posso entender o que eles escreveram. Ok? Então, oração e humildade. Senhor, teu Espírito inspirou esse livro, me ilumina para que eu possa entender o que está acontecendo aqui. Esse espírito de humildade, às vezes a gente não tem. E por que não tem? Porque eu estou com pressa. Se você vai ler a Bíblia com pressa, nem leia. Nem leia. Mas você deve abrir um espaço para você ler a Bíblia. O intérprete precisa reconhecer que ao longo dos séculos, outros leitores da Bíblia lutaram para descobrir o sentido de muitas das mesmas passagens bíblicas. E por isso talvez tenham adquirido conhecimento sobre esses textos das Escrituras. Olha que coisa interessante. Bom, eu vou falar isso agora porque esse capítulo é importante. A Bíblia é um livro humano. Alguma pergunta? Tudo bem com vocês? Ok. Embora a Bíblia seja uma obra sobrenatural de Deus, também é um livro. Como qualquer outro livro, foi escrita em idiomas que permitissem a comunicação de conceitos aos leitores. Quem fala ou escreve procura transmitir aos ouvintes ou leitores uma ideia de que tem em mente. A Bíblia é um livro humano, dado como comunicação escrita em língua humana para que as pessoas o entendam. Então veja, a Bíblia é um livro humano. E eu quero dizer uma coisa aqui muito claramente. A Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia não foi escrita para Deus. Deus escreveu a Bíblia para nós. Ok? Então veja, eu gosto de falar isso para ficar claro na mente. A Bíblia não fala de Deus. A Bíblia fala do homem. A Bíblia fala do homem e apresenta Deus. Aliás, o Moisés, quando ele vai escrever o primeiro livro da Bíblia, como é que é mesmo o nome? O Gênesis? Então esperto. Ele diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Veja, Deus não se explica. Deus não... Ele não chega dizendo, olha, aconteceu o seguinte, pessoal, tem um ser aí... tem um ser aí no universo. Não, ele já começa dizendo, no princípio Deus criou. Ponto. A gente precisa saber isso aí. Porque a Bíblia está falando de nós, da nossa história, das nossas incoerências, da nossa queda e da condição de como a gente pode sair disso. Então, a Bíblia, ela é um livro humano. Vamos adiante. Cada escrito bíblico, isto é, cada palavra, frase e livro, foi registrado em linguagem escrita, obedecendo sentidos gramaticais comuns, incluindo a linguagem figurada. Isso indica que a Bíblia não foi escrita num código misterioso para ser decifrado por meio de alguma fórmula mágica. Como foi escrita nas línguas do povo, hebraico, aramaico e grego, não precisava ser decodificada, decifrada nem traduzida. Deus comunicou verdade sobre si próprio nos idiomas das pessoas que foram as primeiras a ler as Escrituras, idiomas que elas conheciam. Eu preciso decodificar, eles não. A Bíblia tem 98% do Antigo Testamento é hebraico, 2% é aramaico. Os livros de Esdras, Neemias e Esther, escrito em aramaico. Novo Testamento é escrito em grego koiné. Quando fala assim, a Bíblia no Novo Testamento foi escrito em grego. Não é um grego qualquer. O grego tinha o grego clássico,
o grego dos filósofos, o grego de Hesíodo, o grego de Plutarco, o grego de Platão, o grego de Aristóteles, que era o grego clássico. E tinha o grego koiné. O que é o grego koiné? É o grego do povão, do torcida do Corinthians. Povão. Nós vai, nós fomos, nós foi. É isso aí. Entendeu? Então, Deus foi tão maravilhoso que a própria língua, o idioma que ele vai escolher para que todos os povos entendam, é o grego popular. É o grego que todo mundo vai entender. Não é um grego clássico, polido. Não, é um grego do dia a dia. Ok? Robert Elcat, doutor em Antigo Testamento, ele diz o seguinte: a premissa fundamental da interpretação é que Deus é um Deus de senso, não de um contrassenso. Deus quer que a gente entenda e não que a gente endoideça. Ok? Quer dizer com isso que tudo que Deus revelou por intermédio de seus primeiros porta-vozes deve ter sido entendido tanto por esses quanto por seus ouvintes. Quando o sujeito estava lendo lá na língua original, ele estava entendendo. O problema é a gente entender. Por isso que as pessoas ficam falando assim, porque é o Bíblia. Não é assim não, meu amigo. Não é assim. Você tem que saber interpretar, ler, meditar, pensar. Se você tiver um dicionário, melhor ainda. Aliás, hoje com a popularidade da internet, ficou tudo muito fácil. Existem léxicos para todo lado. Léxicos são dicionários com as suas línguas originais, tudo com declinação de verbo, explicação de palavras, etimologia, glossário. Tem um monte de léxicos por aí. É fácil você entender. Hoje é fácil a gente ler a Bíblia. Quer dizer com isso que tudo que Deus revelou por intermédio de seus primeiros porta-vozes deve ter sido entendido tanto por esses quanto por seus ouvintes. Do prisma humano, o próprio fato de dispormos de uma Bíblia é sinal de que ela realmente fazia sentido para as pessoas. Ela comunicou-lhes algo. Não devemos ler a Bíblia armados de conceitos e ideias preconcebidas. Pelo contrário, devemos permitir que ela fale por si só. Por exemplo, na frase, o homem andava a cavalo, deve-se entender por um cavalo, um animal quadrúpede, domesticado, e não um espírito de vingança. É assim que muita gente lê a Bíblia. Em Marcos 5, 1 a 20, os demônios não simbolizam a falsa doutrina, nem os porcos representam o inconsciente. O porco mesmo, que se jogou na água. Mas às vezes, quando a gente entende que a Bíblia é um livro místico, tudo nela tem um misticismo. E não é verdade assim, não é isso. Bernard Ramm, escritor e teólogo, sempre que lemos um livro, um ensaio ou um poema, consideramos o sentido literal do documento até que sua natureza literária nos obrigue a passar para outro nível. Esta é a única forma concebível de começar a entender todos os tipos de literatura. Eu estou lendo uma coisa e a primeira mente minha nisso que eu vou ler é uma questão literal. Davi lutou com Golias. Lutou mesmo. Estava lá. Arrancou a cabeça do Golias. É um fato. Agora, o que você pode tirar disso para você? Você pode tirar aqui que Deus é com você, que Deus, nos momentos de luta, Deus está com você, ok. Mas o Golias não é o diabo. Coisas assim. Os problemas. Não. Davi lutou com Golias literalmente. Não foi fácil não. A coisa foi pegada mesmo. E o que nós estamos falando? Pois veja, Davi era um homem que Deus dava vitória para onde ele ia. Deus dava vitórias para Davi, mas Davi estava no cavalo, com a espada. E era inimigo mesmo. Por exemplo, quem são os nossos inimigos? Davi tinha inimigos, ele orava. Senhor, meu inimigo lá, me ajuda, eu quero arrancar a cabeça do meu inimigo. Aí Deus falava, vai lá meu filho, arranca a cabeça dele mesmo. Mas quem é o inimigo
domingo nosso hoje. Senhor, o Davi escreveu que ele quis arrancar a cabeça. Eu também quero arrancar a cabeça desse camarada no trabalho. Não é assim, calma. Vamos interpretar direito. Vamos ver o que está acontecendo. A própria Bíblia segue um método literal ou comum de interpretação. Por exemplo, existe no Antigo Testamento profecias que Cristo nasceria em Belém, Miqueias 5:2, que montaria no jumento, Zacarias 9:9, e que seria punido por nossos pecados, Isaías 53. E tudo isso aconteceu exatamente como predito. Não foi literal? Então, a meta da interpretação bíblica é encontrar o sentido original do texto. Ou nós vamos espiritualizar isso? Não, se a gente vai espiritualizar isso aqui, então Jesus não nasceu, ele foi uma fantasia. Não, ele nasceu na história. Ele foi um homem. A profecia, e gente, preste atenção, as profecias messiânicas tinham que, por obrigação, serem literais. Senão não tem o homem Jesus da história. Nós falamos de história. Não é, obrigado, isso é um dado importante. E não nasceu em Belém do Pará. Foi outro Belém, lá na Judéia, lá em Israel. Se uma pessoa pode fazer com que um versículo bíblico tenha o significado que ela deseja, e outra pessoa disser que o sentido é outro, algo que ela quer que seja, e se nenhum dos dois sentidos deriva-se da afirmação bíblica original, então anulamos a capacidade de comunicação da Bíblia como uma obra literária normal. Se não aceitarmos o sentido normal ou natural dos textos bíblicos, vamos ler as Escrituras sem o menor controle. As seitas estão por causa disso aí. As seitas estão aí. Sim. Quando a gente encontra algum texto que talvez a gente ache que ele tem uma difícil compreensão, o ideal é que a gente sempre busque talvez aquela primeira vez que aquele tema é trazido na Bíblia. A primeira coisa, o que está acontecendo aqui? A pergunta, o que diz o texto? O que o texto está me levando? Ele está me levando para onde? Ou um texto talvez mais antigo, porque a Bíblia em si ela não vai entrar em contradição. Não entra, eu vou falar disso daqui a pouquinho, ok? Ok, pessoal, então? Ok, deixa eu ver aqui. Só vamos terminar, só tem um slide agora. Aristóteles, ele é o pai da lógica. E a segunda regra da lógica aristotélica é essa. Algo não pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Ou é falso, ou é verdadeiro. Aí o Aristóteles vai dizer, uma coisa não pode ser amarela e azul ao mesmo tempo. Se for amarelo e azul ao mesmo tempo, vai causar anarquia intelectual. Causou anarquia intelectual, a gente entra numa espiral que não se levanta mais. Então, se a gente lê a Bíblia sem controle, se além de a gente ler a Bíblia, cada um interpretando ao seu modo, existe uma hermenêutica moderna, que tem pelo menos dois grandes filósofos liberais, teólogos liberais, um chama Gadamer e outro chama Paul Ricoeur. O Gadamer e o Paul Ricoeur, eles são teólogos liberais, e eles vão dizer que a hermenêutica, é chamada a nova hermenêutica, cabe ao intérprete o que ele quiser que seja entendido. Isso é meio pós-modernidade, né? A pós-modernidade ensina isso, você tem a sua própria verdade. Olha o perigo disso aí, de você ler a Bíblia, não, isso aqui, por isso que é importante, gente, participa de culto, participa de célula, porque quem está lá vai te orientar no ensino bíblico. Os pastores são os primeiros cristãos que têm um pouquinho mais de condições, de capacidade de passar para vocês uma interpretação, uma hermenêutica. Tem um texto na Bíblia, não entendi isso aqui não, vou perguntar para o meu pastor, vou perguntar para o meu líder de célula, eu vou lá na escola dominical, eu vou lá na minha igreja, eu quero saber o que isso significa. Preste atenção, gente. Tem muito pastor na internet principalmente, ensinando um monte de coisa que a Bíblia não fala. Sabe por que se prolifera um monte de falsos profetas? Porque esses caras sabem que o cara não vai procurar na Bíblia. Não vai, o cara não vai. Eu já estou lendo a Bíblia para você. Aliás, eu estou lendo e interpretando. O último para a gente ir tomar um café. Quando interpretamos a Bíblia, procuramos entender o que ela diz, não o que o autor humano quis dizer. Quem é que vai entrar na cabeça do apóstolo Paulo? Não, ele quis dizer, não, ele não quis dizer. Como é que você sabe o que ele quis dizer? Você está fazendo
uma obra espírita aí. Né? Estudamos os textos bíblicos para compreender seu sentido. Não podemos conhecer as intenções de uma pessoa tentando descobrir o que está por trás do que ela registrou. Só podemos ler o que ela realmente escreveu. É assim que descobrimos o que ela quis dizer. Veja, a gente lê a Bíblia por uma necessidade. E a necessidade que nós temos é espiritual. Alguma pergunta? Antes de fazer um break? Tudo bem para vocês? Sim. Olha, tem vários. Você tem Lexos em grego, Lexos em hebraico. Olha, é mais fácil ir por editoras. Procura editora fiel. A editora fiel tem ótimos Lexos. Vida Nova, não sei, tem ainda Vida Nova. Editora Fiel e Vida Nova são ótimos editores com Lexos, tá?